Olá, boa noite, irmãos. Sábado gostoso, depois de Araçatuba molhada, e eu espero que você esteja com saúde, e aos nossos queridos irmãos enfermos que estejam se recuperando. Pelo menos temos tido boas notícias daqueles que estão enfermos. Desejamos a esses irmãos uma franca recuperação. Irmão Bistafa, Renato, Regiane, irmão Altair, quem mais? Eu acho que são esses, não é? Que nós estamos sabendo que estão com a Covid-19. Que Deus lhes abençoe e logo, logo vocês já estão fora. Alguns já estão para completar os seus 7 dias, já estão fora. Deus é bom. Irmãos, nós nos alegramos também com o aniversário de Cláudia Aparecida, foi ontem, do Água Branca. Então, Cláudia Aparecida, receba os nossos cumprimentos, os nossos parabéns, e que Deus te abençoe de uma forma muito rica, minha querida, e que você seja sempre alvo da graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 27, nós também nos alegramos e desejamos felicidades para a irmã Adriana Cardoso, esposa do irmão Josué Cardoso. Nós nos alegramos também com a irmã nesse dia e desejamos que as ricas bênçãos do Pai estejam com a irmã, com o seu esposo, com os seus filhinhos, com todos os seus queridos, os seus parentes, e que Deus possa abençoá-la de uma forma muito rica neste novo ano que a irmã começa a viver a partir de hoje. Deus te abençoe, irmã Adriana Cardoso. Meus queridos, eu estou terminando os estudos dentro do 2º livro de Samuel. E o texto escolhido para a nossa meditação desta tarde é o texto de 2 Samuel, capítulo 24, o último capítulo de Samuel, que eu quero muito lhe pedir que você leia esse texto hoje, logo depois que você ouvir esta mensagem. Este texto fala de eira, e eu chamo esta meditação de estando na eira. Eira é uma clareira, é um buraco que se abre em uma roça, em uma floresta. É um lugar onde se realizam as colheitas e os grãos colhidos são separados da palha. Aqueles que me ouvem e que já trabalharam na roça sabem, por exemplo, numa lavoura de mamona, a gente cria uma clareira no meio do mamonal para ali a gente juntar os cachos de mamona, colocá-los para secar, ou numa roça de feijão, no meio de um cafezal, você coloca num lugar onde tem poucos pés de café, uma clareira no meio da lavoura de café, e ali você coloca o feijão para secar bem no sol, quanto mais quente melhor, para você bater aquele feijão, ou ainda o arroz, não é? Todos esses produtos, esses grãos, e ali a gente bate esse cereal, ali a gente os separa da palha. É evidente que eu estou falando de um processo bem artesanal. Hoje em dia é tudo na base da colheitadeira, não é? Então, hoje em dia, os nossos filhos não sabem muito bem o que é isso. Mas para você que não sabe o que é isso, que está me ouvindo, antigamente nas roças era assim, se abria no meio do cafezal, tinha um lugar, um espaço enorme, que a gente ali juntava o cereal, o arroz, o feijão, e a gente batia na mão ou com vara, e aí separava o grão da palha e depois a gente abanava para separar o grão da palha. Era assim que era feito. Hoje, nas lavouras de cacau, abre-se uma clareira no meio da mata ou no meio da lavoura de cacau e ali colocam-se as pinhas de cacau e elas secam ali e dali se extrai o caroço de onde sai o chocolate gostoso que você bebe.
Então, Gideão, grandemente frustrado, aquele Gideão de 1 Samuel, ou melhor, de Juízes capítulo 6. Gideão um dia estava grandemente frustrado, porque era perseguido pelos filisteus, que queimava toda a lavoura deles. Eles tinham que trabalhar escondido. O pouquinho de lavoura que tinha que colhê-la escondido e esconder de bem, porque senão os inimigos vinham e tomavam tudo, queimavam tudo e arrasavam com tudo. E um dia, Gideão estava muito frustrado e se encontrava em uma eira, contabilizando os seus fracassos com os resultados de sua colheita. E ele expôs sua tristeza diante de um anjo de Deus que de repente se apareceu a ele ali. Deus viu ele triste, era um homem que Deus estava com o olhar voltado para ele, e chegou para Gideão e o cumprimentou dizendo: vai na sua força, homem, você vai vencer. E Gideão estava ali triste, contabilizava esses fracassos, mas ele se dispunha a ouvir a Deus, a quem pediu que se manifestasse. Você vai encontrar isso em Juízes capítulo 6, verso 37. E Deus se manifestou, versos de 37 a 40. Essa manifestação, Deus falou que ele iria vencer os inimigos e que ia libertar Israel. Então, ele colocou um velo de lã. Hoje a gente colocaria uma bucha dessas, da Bright, eu não lembro o nome, essas buchas amarela, verde e amarela. E aí Gideão falou assim: olha, eu vou colocar ali fora e com o orvalho da noite vai molhar tudo ao redor, menos na bucha. Aí eu acredito que o Senhor está falando a verdade. Aí depois desse teste, que deu exatamente assim, ele falou: agora eu vou virar ao contrário. Eu vou colocar essa bucha, esse velo de lã lá fora outra vez, e aí amanhã a bucha vai estar cheia d'água e ao redor sequinho. E isso aconteceu. Você pode ler isso lá em Juízes capítulo 6, versos de 37 a 40. Davi, agora em 2 Samuel, o rei Davi também se encontrou ou se encontrava em uma eira, presenciando o julgamento de Deus sobre ele mesmo, sobre Davi e sobre o povo, mediante o derramamento de uma praga que matou muita gente. Esse negócio de praga hoje já está tornando um pouco mais familiar para nós, não é? Nós estamos vivendo uma pandemia, a praga do coronavírus, que dá a doença Covid-19. Nós estamos aí vivendo, se não aqui no Brasil ainda, mas já vivemos, lá no Pará já se manifestou, uma praga de gafanhotos. Nós temos no mundo uma outra praga que está vindo de lá do deserto do Saara, uma nuvem de poeira que está atravessando o Oceano Atlântico e já está chegando, se já não chegou, na nossa Amazônia, uma praga de poeira, muita poeira, lá no alto, bem alto, uma praga de poeira que vem do deserto do Saara. A gente não sabe no que vai dar isso, e ela está caminhando lá para o lado dos Estados Unidos, do Canadá, por ali. Bom, Davi, ele foi, de acordo com 2 Samuel 24, verso 16, ele estava numa eira quando um anjo de repente apareceu e estava matando todo mundo, matando muita gente. Todo mundo é força de expressão, matando muita gente, até que Deus aparece para esse anjo numa eira de Araúna, onde Davi estava, e ali, segundo Samuel 24, 16. E ali Davi expunha a sua vida, os seus pecados, e clamava pela misericórdia de Deus. E Deus o ouve. E diz para o anjo da morte que parasse com aquela praga. 2 Samuel, capítulo 24, versos 16 e 17. Esta eira foi exatamente o lugar onde Davi construiu um altar a Deus e prometeu que ali
seria levantado o templo ao Senhor. E ele pagou um preço pela eira que comprou de um homem chamado Araúna, por isso, eira de Araúna. Você vai encontrar isso lá em 2 Samuel, capítulo 24, versos de 18 a 25, texto que também é repetido em 2 Crônicas. Ele comprou essa eira. Interessante que, quando ele chegou para falar com Araúna, eu quero comprar essa eira, esse lugar, Araúna diz, não, o rei pode usar, eu dou de presente, eu dou os bois para o sacrifício, eu dou a lenha. Davi falou, não, eu não ofereço a Deus nada que não me custe. Eu não ofereço a Deus algo que não me custou nada. Então, querendo nos ensinar, eu diria, por tabela, que nós precisamos dar o melhor, aquilo que nos custa alguma coisa para Deus, e não as coisas baratas. Meus irmãos, certamente quando nós estamos tristes e fracos na fé, nós ficamos expostos diante de Deus em nossa eira, a eira de cada um. Aquele momento quando você está perdido, parece que todo mundo está vendo você na pior e você está ali triste pelo que está acontecendo. E embora nós fiquemos expostos, ali o Senhor nos encontra. Deus está presente na nossa eira também. E esta promessa nós a encontramos em Isaías, capítulo 57, verso 15. O profeta diz assim, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Ele diz, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito desses abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Quando nos encontramos tristes e olhamos para Ele, o Espírito de Deus nos vivifica, nos dá força, nos faz olhar outra vez com olhares de esperança. Então, ali, nós devemos abrir o nosso coração, confessar nossos pecados e receber pela fé o perdão pelos pecados confessados e construir em nossas vidas altares onde Deus seja adorado, entronizado. Pagaremos o preço social através do abandono de práticas que não agradam a Deus. Esse é o preço. Mas Deus nos recompensará pelo sacrifício vivo a Ele oferecido. Isto é, a nossa vida agora pura, purificada dos pecados. Então, estar na eira é sinal de que o socorro de Deus virá até nós. Porque o Senhor está na eira e Ele nos contempla e quer nos alcançar. Se você estiver em uma dessas eiras, na sua eira, saiba que você não está sozinho. Nessa clareira, no meio da mata da sua vida, da floresta intrincada, de dificuldades, de problemas, de angústia ou de tristeza, enfim, seja do que for, saiba que Deus está olhando para você. Ele está do seu lado e Ele pode te abençoar. Quero orar com você. Inclusive, quero orar também pelo William, filho dos nossos irmãos, o Serginho e a Roseli, que hoje está fazendo aniversário. William, parabéns. Deus lhe abençoe e lhe dê muitas vitórias pela vida. Que Deus lhe dê vida de qualidade enquanto nesse mundo você estiver. E que você palmilhe os caminhos da eternidade, como é da vontade de Deus. Vamos orar? Pai Santo, te agradecemos por este sábado que já estamos entregando ao Senhor. Te agradecemos pelas bênçãos colhidas durante ele. Te agradecemos, inclusive, quando vivemos problemas, como diz o salmista, vivendo no vale da sombra da morte,
num vale escuro como a morte, mas pela tua palavra nós vencemos esse dia e não tememos mal algum, porque o Senhor está conosco. Tua vara, o teu cajado nos consolam. Quero te pedir por cada um dos meus queridos irmãos. Quero te pedir por esta pessoa que está me ouvindo. E se porventura ela se encontrar numa destas eiras, meio perdida, e dizendo, quem sabe como o salmista, eu levanto os meus olhos para os céus e não vejo socorro, que estas pessoas saibam que o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos concede da tua graça e o Senhor nos transporta nos teus braços quando nós abrimos o nosso coração ao Senhor. Seja em que situação nos encontrarmos, o Senhor nos abraçará e nos dará o perdão. E que nós, em contrapartida, agradecidos ao Senhor, cedamos a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, através do nosso culto da razão, através da nossa fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo pelas nossas vidas. Oramos assim agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, e te dê uma noite muito feliz, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça, se prepare, porque amanhã, a partir das 7h30 da noite, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, e você poderá celebrar conosco. Nós estamos vendo como vamos fazer, mas será mais ou menos assim. Antes das 7h30, nós vamos ter um período de cântico, a partir das 7 horas, por aí. O irmão Diego vai nos ajudar nesse sentido. E quando for 7h30, eu entro com a mensagem e com a celebração da ceia. Um abraço.